Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você que vai ler a palavra comigo hoje. Nós vamos ler o capítulo 4 da carta de 1 Pedro. Amém? Vamos orar e fazer a leitura e a meditação da palavra. Pai querido e Pai amado, graças te dou, Senhor, graças te dou por mais um dia na tua presença, um dia em que eu posso te glorificar e dizer que o Senhor é tudo para mim. Obrigada, meu Deus, pelo teu imenso amor. Obrigada por ter o privilégio de abrir a tua palavra e meditar nela, de poder aprender através da tua palavra, através da Bíblia, Pai, porque o Senhor, através da tua palavra, nos dá conhecimento. O povo perece de conhecimento, Pai. Nos ajude, Pai, nos ajude a entender. Abre o nosso entendimento e o nosso coração para receber a tua palavra que é viva e eficaz. Oro também pedindo para o Senhor que invada esse ambiente com o teu Santo Espírito, que seja Ele direcionando essa leitura. Pai querido, que nada venha me tirar o foco, que nada venha me distrair. É o que eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então diz assim a palavra. Capítulo 4 da carta de 1 Pedro. Diz assim: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e em detestáveis idolatrias. Por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Eles que terão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois para este fim o Evangelho foi pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam em espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sombrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação
de sua glória vocês se alegrem, exultando. Se são insultados por causa do nome de Jesus, por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como um assassino, um ladrão ou um malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso, porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se com dificuldade que o justo, e se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Aleluia, amém por esse capítulo. Glória a Deus por esses ensinamentos. E meditando na palavra do capítulo 4 de 1 Pedro, esse capítulo ele nos lembra que o sofrimento ele faz parte da vida cristã. Pedro nos convida a adotar a mesma atitude de Cristo diante das dificuldades. Em um mundo em que se valoriza o conforto e a conveniência, somos desafiados a viver com propósito, mesmo quando isso significa enfrentar rejeição e oposição. Nosso chamado é claro. Não vivemos mais para satisfazer os desejos humanos, mas para fazer a vontade de Deus. Isso significa que as nossas prioridades mudaram. O que antes era normal, agora parece estranho aos olhos do mundo. Pedro ele nos encoraja a não desanimar quando somos criticados por viver de forma diferente. Em vez disso, devemos nos alegrar, porque essas críticas indicam que estamos no caminho certo. Aleluia! Além disso, Pedro destaca nesse capítulo a importância da comunidade cristã. Devemos orar com persistência, amar profundamente e servir uns aos outros com os dons que Deus nos deu. Em tempos de tanta incerteza, esses atos de amor e serviço são faróis de esperança, mostrando ao mundo que há um propósito maior em nossas vidas. Por isso que é tão importante viver uma vida com propósito. Nos dias de hoje, a mensagem de 1 Pedro capítulo 4 é mais relevante do que nunca, porque nós enfrentamos desafios únicos em um mundo que parece cada vez mais distante dos valores de Deus. Mas assim como os cristãos do primeiro século, podemos encontrar força ao confiar no nosso Criador fiel e continuar praticando o bem. Que maravilha de capítulo, né? Que maravilha. Essa carta de Pedro, a primeira carta de Pedro é profunda, tem muito ensinamento, né? Nos dá a direção de muitas coisas, é maravilhosa essa carta de Pedro. E assim a gente termina mais uma meditação, mais uma leitura. Vamos orar agradecendo por esse privilégio de podermos abrir a Bíblia, né, em qualquer lugar, em qualquer hora. Temos esse privilégio ainda, glória a Deus por isso. Vamos orar. Pai, gratidão. Gratidão por esses momentos que passamos juntos, porque é tão importante
Quando a gente vive um dia pensando no Senhor, nas coisas do Senhor, no que agrada ao Senhor, é tão importante, Pai, que a gente entenda que viver na carne é bem diferente que viver no Espírito. Quando a gente vive no Espírito, a gente tem vida de oração, a gente lê a Bíblia, a gente pensa no Senhor, a gente está lavando uma louça, varrendo uma casa, pensando no que agrada ao Senhor. Se fazemos algo que não te agrada, porque somos falhos, pecadores, de imediato teu Espírito nos incomoda e nos debruçamos aos teus pés pedindo perdão. Isso é viver no Espírito, ter vida diária contigo. E viver na carne é o contrário, é quando você não tem interesse nenhum de pegar a palavra para ler, quando você não busca Deus em oração, quando você acha que ir ao culto aos domingos é o necessário, é viver uma vida de religiosidade, é viver uma vida, uma fé rasa. Ajude-nos, Senhor, ajude-nos a entender. Ajude-nos, Pai, a fortalecer a nossa fé diante de qualquer situação, diante de qualquer provação. Nos ajude, Senhor, a manter uma atitude semelhante a Cristo. Eu te peço, meu Deus, sabedoria para usar seus dons espirituais em benefício da comunidade para te glorificar em todas as coisas. Eu peço também, meu Deus, por aqueles que ainda não te conhecem, para que sejam tocados pelo testemunho de sua graça em minha vida. Ah, Senhor, que eu consiga alcançar muitas almas para ti. Se é esse o propósito da minha vida, eu quero cumprir esse propósito com excelência. Me ajude, Senhor. Me ajude a caminhar. Segura na minha mão para que muitas almas se rendam a ti. Essa é a minha oração. Eu oro em nome de Jesus com o perdão dos meus pecados. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe infinitamente a todos.